Olá, meu nome é Daniel Cavalcante e neste vídeo nós vamos visualizar como realizar o levantamento da suspensão ou dessobrestamento processual. Vamos iniciar com o perfil diretor de secretaria. No perfil diretor de secretaria, eu vou localizar a tarefa Processos Suspensos. Na tarefa Processos Suspensos, eu vou localizar o processo que eu desejo movimentar e então eu tenho na opção Encaminhar para a possibilidade de encaminhar para analisar hipóteses de prosseguimento. Selecionada esta opção, o processo automaticamente vai para esta tarefa e agora eu tenho no Encaminhar para as opções de certificar prosseguimento ou encaminhar concluso para despacho em processo suspenso. Vamos iniciar com o levantamento da suspensão realizado pela Secretaria Judicial, utilizando o Certificar Prosseguimento. Quando eu seleciono Certificar Prosseguimento, o sistema PJE vai solicitar o termo e eu posso, então, selecionar um modelo de termo que eu tenha cadastrado. E aqui eu tenho o meu termo de levantamento, de suspensão ou dessobrestamento. Clico em Salvar. Se eu tiver quaisquer alterações necessárias nesse texto, posso fazer a edição, e então sempre clicar em salvar depois da edição, e posso aqui encaminhar para assinatura. Após o encaminhamento, também posso fazer edições nesse texto, e o botão de assinar documentos ele só vai ser habilitado após eu salvar mais uma vez. Então, clico no botão salvar, ele desabilita, até que haja alguma alteração no texto. Quando há qualquer alteração, aí, a partir desse momento, o botão salvar vai reabilitar, posso salvar novamente, ficar nesse fluxo, até que, quando esse texto estiver completo, eu encaminho para a assinatura. Encaminhei para a assinatura, e então o processo vai seguir para a tarefa de preparar intimação do levantamento de suspensão, para que as partes sejam devidamente intimadas. Este é o procedimento para levantamento de suspensão pela Secretaria Judicial. Vamos visualizar agora a outra opção. Vou selecionar na tarefa de processos suspensos outro processo, no qual eu desejo agora encaminhar o processo para o levantamento da suspensão pelo magistrado. Vou então no Encaminhar para, analisar hipóteses de prosseguimento, e no Analisar hipóteses de prosseguimento, eu vou encaminhar o processo concluso para despacho em processo suspenso. Uma vez realizado este procedimento, aquele processo é dado como sanado pela parte da secretaria e está agora no gabinete, aguardando essa movimentação processual do gabinete. Para que a gente possa visualizar a continuidade, eu tenho também aqui o perfil de magistrado na mesma Secretaria Judicial. No perfil de magistrado, nós podemos visualizar que existe a tarefa concluso para despacho em processo suspenso. Clicando nesta tarefa, nós vamos visualizar todos os processos que foram encaminhados pela Secretaria para que seja dado despacho de levantamento de suspensão ou dessobrestamento. Clico sobre o processo o qual desejo movimentar, seleciono o tipo de documento e aqui, mesmo que o processo tenha sido encaminhado, concluso, para despacho, se o juiz entender que seja uma situação no qual ele necessite dar uma decisão, ele pode assim realizar. Ele seleciona a decisão, vai carregar os modelos de decisão, ele pode selecionar um modelo que tenha cadastrado, ele pode fazer a complementação dessas informações, editando esse texto livremente, e então, uma vez que o texto esteja pronto, clica em salvar e classifica essa decisão. Então, a árvore de movimentação já vai ser a de decisão, e o processo vai ser efetivamente movimentado com uma decisão. Vou colocar então o código 12.0
067 e clicar em pesquisar. Quando eu utilizo este código, é o código de decisão de levantamento da suspensão ou dessobrestamento. Feita essa classificação sobre o meu processo, vou no encaminhar para assinatura. Da mesma forma que nós visualizamos no perfil de secretaria, esse texto pode ser alterado e, no momento em que o texto esteja completo, esteja efetivamente no ponto já de ser assinado, eu vou clicar em salvar. Perceba que o assinar está desabilitado, mas no ato em que eu clico no salvar, ele habilita a possibilidade de realizar a assinatura do documento. E uma vez que eu clico no assinar, o processo é efetivamente movimentado. Vou então retornar para a tarefa concluso para despacho, para que eu movimente outro processo que também encontra-se nessa situação de conclusão. Vou clicar sobre o processo e, dessa vez, eu vou selecionar o tipo de documento despacho. Então, quando eu seleciono o tipo de documento despacho, vou carregar aqui na lateral os modelos de despacho e eu tenho aqui um modelo de despacho de levantamento de suspensão ou dessobrestamento. Clico em salvar e tenho para despacho o código 12068. Clico em pesquisar e automaticamente estou classificando esta movimentação como um despacho de levantamento da suspensão ou dessobrestamento. Realizada essa classificação, venho no encaminhar para, encaminho para assinatura. Da mesma forma, posso ainda fazer alterações nesse texto. Uma vez que o meu texto esteja completo, esteja pronto, clico em salvar e clico em assinar documentos. Quando eu realizo a assinatura, efetivamente estou movimentando o meu processo. Perceba que sempre que eu venho aqui em concluso para despacho e movimento um processo, esse número está diminuindo. Então, estou efetivamente reduzindo as minhas pendências no gabinete. E ele vai automaticamente para o próximo processo da lista que está concluso. Vou clicar aqui no histórico apenas para verificar os processos que foram movimentados. Então, o mais recente foi este processo. E ele já se encontra na tarefa avaliar despacho de processo suspenso lá na Secretaria Judicial. Uma vez que ele é assinado, o processo sai do gabinete e retorna para a Secretaria para cumprimento. Vou, então, alterar de volta para a Secretaria Judicial e na Secretaria Judicial eu posso fazer a consulta apenas para visualizar o que ocorreu com este processo. Clico em pesquisar, ele está na tarefa avaliar despacho de processo suspenso. Na tarefa avaliar despacho de processo suspenso, eu posso perceber o documento que foi movimentado pelo gabinete. E aqui no encaminhar para, eu tenho as opções manter processo suspenso ou intimar da retirada de suspensão. Então, a secretaria vai fazer a leitura do documento, vai compreender se o magistrado determinou que o processo seja mantido como suspenso ou que seja efetivamente retirado de suspensão. E aí, então, sendo determinado pelo gabinete a retirada de suspensão, eu vou intimar da retirada de suspensão e ele vai para a tarefa de preparar intimação. Vou, então, intimar as partes e o processo vai seguir sua tramitação normal, tendo sido findada a suspensão processual.